Olá, amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. A gente tem a alegria de estar recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia a doutora Cristina Escher, que é a juíza de direito da 2ª Vara aqui de Botucatu, à frente de um assunto que, de certa forma, né, doutora Cristina, é polêmico, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto porque toca numa ferida importante e é por isso que a gente fez questão de fazer esse convite para a doutora Cristina Escher, para que ela pudesse falar um pouco a respeito de tudo que ela está vendo nesse dia a dia, né, dentro do juizado, nessas conversas com as mulheres vítimas e poder falar a respeito de todo esse trabalho. Antes de mais nada, doutora Cristina, obrigado por ter aceito o convite do Estação Notícia. Bem-vinda, tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada de participar. Eu acho que a informação é super importante para o despertar da mulher, né? Até antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu tenho um recado para a senhora, né, que eu recebi aqui de um grande amigo, do Coronel Semensati. Ficou sabendo que a senhora viria aqui hoje e mandou no WhatsApp, ó. Parabéns, brilhante iniciativa para tocar nesse assunto também. Excelente juíza, grande amiga, externe para ela todo o nosso respeito e boa entrevista aqui. Obrigada, Coronel. Ele e o Talamonte são dois parceiros assim que eu encontrei no caminho. Quer que eu fale mais perto? É ao vivo ou tudo assim, né? Ah, então tá. Fica ou não com a máscara? Vocês que sabem. Do jeito que a senhora fica mais à vontade. Só ficar bem próximo ao microfone por causa da máscara. E eu tô acostumada com live no celular, super, né, doméstico. Fique à vontade, doutora. E aqui é tudo sofisticado, né? Bom, eu quero agradecer ao Semensati e ao Talamonte, são dois grandes parceiros, assim, que eu encontrei quando eu cheguei aqui em Botucatu e me deparei com esse grande volume de violência doméstica. Porque eu tenho 21 anos de carreira, né? Mas eu vim de São Paulo, né? Eu era titular da 4ª Vara Criminal na Barra Funda, né? E lá em São Paulo é tudo separado, então tem vara de violência, a minha não tinha essa matéria. Resolvi vir para Botucatu para ter uma vida mais tranquila, mas não está acontecendo muito, não. Aqui eu acho que eu arrumei mais coisas para fazer. Mas Deus sabe o que faz, né? E quando eu cheguei aqui, eu me deparei assim, com 3, 4 pedidos de protetivas diários, só na minha vara. Fora do Dr. Josias, que é a primeira vara. Então, até os dados que vocês deram, tem 300 e pouco na minha, 500 e pouco na dele, e junta isso, mais de, né? O volume é muito alto. E aí eu comecei a perceber nas audiências, diariamente, elas retificando o que elas falaram na delegacia. Então, elas falavam para mim, doutora, não é bem assim, ele estava nervoso, eu deixei ele irritado. Aí eu falava assim, não é possível, né? Parece que a culpa é dela mesmo de ter provocado a agressão, né, doutora? E aí eu falava, mas você acha mesmo que a senhora é culpada? Não, ele estava nervoso, eu podia... Aí comecei a perceber, olha, minha sentença não vai resolver o problema. Tá. Vou condenar, mesmo que elas venham, tem o laudo, apanhou, ficou lesionada. Eu condeno pela lesão, tem o laudo, mesmo ela falando que não foi assim. Foi assim, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, bom, eu preciso fazer um trabalho com isso, não é possível, né? E eu comecei a conversar com alguns advogados e tal.
E aí recebi um convite para ir na Câmara, para fazer uma palestra, e fui abrindo o caminho, fui ficando conhecida, que eu tinha acabado de chegar, e fui arrumando os parceiros da jornada aí. Dentre eles, eu consegui a Maria Flávia, que é presidente do Conselho da Mulher, né? Parece que está suspenso por uma coisa política, mas eu a conheci, ela me ajudou a ir atrás do projeto Tempo de Despertar, que é um projeto da promotora Gabriela Mansur, que é minha amiga, né? Que ela tem uma página no Instagram, As Justiceiras, tal, Justiça de Saia. E aí a gente trouxe, o Pardini comprou a ideia, né? Me apoiou também, é outro parceiro muito, muito importante para nós. E aí nós trouxemos esse curso, né, que foi ministrado pelo José Barbosa, que ele é um filósofo, tal, e treinou 50 psicólogos aqui, que por conta da pandemia a gente atrasou, né, teve que fazer um projeto de lei, mas está tudo encaminhado, tal. Eu acho que no começo do ano a gente começa com isso. O que é isso? Nas protetivas, o Poder Judiciário, eu e o Dr. Josias, nós vamos determinar que ele compareça a esses encontros reflexivos, que é mais ou menos de 8 a 12 encontros, né? E esse projeto ele já existe há 7 anos em São Paulo. E as estatísticas demonstraram que a reincidência, que era de 65%, baixou para 2% depois desse curso. Muito expressivo. Muito. E eles mesmos são, assim, eles vão dar cursos, eles falam do que aconteceu com eles, que eles começaram a ver diferente. Porque, na verdade, é a desconstrução do machismo, né? Então, tirando algumas patologias que nós temos, narcisistas e outras, que eu não sei porque eu não sou psicóloga, a grande maioria é cultural. É o machismo cultural que ele acha natural. É minha mulher. Por que ela não fez o arroz, não fez o feijão? Vou lá dar uns tabefe nela. Não... Aqui quem manda sou eu e eu vou botar a banca aqui, né? Você não me obedeceu. Então, ele às vezes não se percebe agressor. E ela acha que também é natural. Então, eu acho assim, a sociedade ela tá junta, tá unida. A gente tem muita gente aí nesse trabalho de despertar da mulher para fazê-la raciocinar e entender que aquilo não é normal. Né? Que o normal são relacionamentos saudáveis, um apoiando o outro. Brigas, todo mundo tem, é óbvio. Mas não de agressão, tapar na cara, humilhação. Né? Então, eu falo que a gente faz parte de uma evolução histórica muito linda, né? Muito importante. Às vezes a gente assiste filmes, séries que falam da evolução da mulher, que a mulher nem votava, não podia falar sem autorização do marido, não podia cursar uma faculdade. Então, assim, a gente já evoluiu muito, mas ainda continua nesse processo de evolução, né? A senhora trouxe até uma informação relevante, né? E que a gente percebe, em muitos casos, não sei como isso ainda está em relação à porcentagem, mas enfim. A gente acostumava ver muito isso, né? Num primeiro momento, a mulher tomava coragem, fazia a denúncia, tinha todo o procedimento, mas depois, não sei se partia para um arrependimento, alguma coisa, e ela retirava muitas vezes a queixa. E aí, claro que a agressão, ela se tornava constante. E em muitos casos, né, em muitas casas realmente, ela passava a ser normal. Exato. A própria mulher fala, é normal, né? Ele é assim isso. mesmo. Tá, e a partir do momento que isso acontece, alguma coisa já não está muito legal. Com essas ações que vêm sendo feitas, doutora, de conscientização, ampliação da informação, mudou um pouco esse patamar, essa consciência das mulheres, dessas vítimas de agressão e realmente manterem a denúncia para que realmente os homens, os agressores, sejam punidos severamente? Eu acho que ainda o número é pequeno. Então, assim, como eu falei, a gente está numa evolução. Então, eu acho assim, elas estão denunciando mais, mas eu percebo que é sempre naquele momento de agressão física. Para chegar na agressão física, ele já agrediu psicologicamente há muitos anos. E ela só chama a polícia quando ela sente que ela está em perigo, que ela vai morrer. Então, ela chama. Aí passam-se alguns meses, eu deixo preso, solta, mas não dá para prender muito por conta da pena, a pena é muito baixa ainda. Passa um pouco de tempo, aí quando você vai fazer a audiência, as coisas já se acalmaram muitas vezes. Aí que ela vem naquilo que eu falei. Não foi bem assim, a gente até já voltou, ele parou de beber. Então, você percebe assim,
nós estamos num processo. Já estão denunciando, coisa que nem faziam. Sim. Elas apanhavam caladas, né? Agora já começou a denunciar a violência psicológica, que antes elas falavam, mas isso é violência, ele não me bate. Então não é o fato de não bater. A violência psicológica também é importante, porque isso destrói a alma dela. Ela se sente inútil, se sente lixo, né? E por isso também vem esses projetos dela trabalhar também, porque aumenta a autoestima. Ela sai da dependência econômica, porque a gente percebe o quê? A mulher independente, as estatísticas mostram, isso não impede dela entrar no relacionamento. Por quê? Porque nenhum relacionamento começa com tapa, né? Ele chega bom, gentil, depois ele vai falando, não põe essa roupa, tira esse batom. Começa a censura, de certas essa formas. Essa unha né? é de vagabunda e não sei o que. Começa assim. Então, eu acho que aí você precisa perceber esse comportamento. Tá agressivo. Aí, daqui a pouco, vem a fase que a gente fala de lua de mel, que ele fala, não vai acontecer isso, mas eu bebi. Desculpa, não vai acontecer nunca mais. Eu amo você. Então, é um ciclo que a mulher ela fica confusa, porque... Ela quer aquele homem, às vezes já é o pai do filho dela, então ele fala, não vai melhorar, eu tô sendo radical, não tô sendo tolerante. E a sociedade exige isso dela também. Você vai largar só porque ele te chamou assim? Tenha dó, não sei o quê. Então, é muito difícil para ela sair desse ciclo, é muito difícil, você tem que ter muita força. Então, por conta disso, né, a gente fez uma parceria, o Poder Judiciário, com o Sebrae, com o Senac, com a Sincomércio. Nós tivemos um primeiro curso de design de sobrancelhas aqui. Que legal, e boa. Que, nossa, eu fui, ela chorando, obrigada, porque é um curso de R$ 1.500 que elas não podem pagar. E elas super felizes, já estavam fazendo propaganda para fazer. Por quê? Para sair do ciclo, porque ganham dinheirinho, né? Ou aumentam uma renda que já possui, e a autoestima de se sentir útil. Porque normalmente nas brigas, olha, os boletins de ocorrência que eu pego, é tudo assim, sua vagabunda, desculpa a palavra, sua puta, piranha, não sei o quê. Nossa, acabam com elas, entendeu? E elas vão minando. Outro dia eu tive um caso assim, ele chegou do serviço embriagado, jogou a marmita na cabeça dela, fez um corte, urinou na casa inteira, os filhos desesperados para um canto, a tortura na família é muito grande. A vizinha chamou a polícia, veio, prenderam, eu mantive preso. Um mês depois, ela veio desesperada no cartório, querendo que ele fosse solto, porque ele que mantinha a família. Então, você percebe, coitada, às vezes nem quer fazer isso, mas depende dele. Tem filhos. Então, nem tanto por ela, mas pelos filhos, pela família como um todo, né, doutora? Tem filho, essa dependência, acho que é o que difícil. mais vai pegando, né? Vai pegando. Os filhos às vezes falam, não, meu pai não manda prender, não, larga. Nós tivemos o caso de uma colega, uma juíza do Rio de Janeiro, vocês devem se lembrar, acho que é Viviane. Ela estava separada fazia um ano, uma juíza, quer dizer, sabe da lei, né? Não é uma pessoa que não está atualizada no assunto. E a filha falava, mamãe, tira a protetiva, meu pai não é violento, não sei o quê. E ele na cabeça das crianças, por que eu tenho que ter protetiva? Por que eu não posso chegar perto da sua mãe? Que não sei o quê. Já tinha pedido, porque ele já tinha se mostrado violento. Ele foi buscar as crianças e matou ela com um monte de facada. Então, a gente vê que a violência, ela está inserida, assim, em todo segmento, em todo local, em toda condição social. As mulheres passam por isso mesmo. E esse ciclo é demorado, né? Por isso que a gente tem que ter, assim, sororidade, tem que ter calma, elas têm que ser acolhidas. Mas, assim, confesso que o dia a dia é muito pesado, porque às vezes você fala, meu Deus, né? Como que você fala e a pessoa... A maioria das minhas audiências, elas retificam tudo. Então, eu acho que, assim, é um trabalho ainda que vai longe. Trabalho longo, né? Isso que eu ia perguntar, essa questão da classe social, né? As mulheres, né, que são de uma classe social melhor, elas acabam denunciando também, ou às vezes isso pode ser também uma barreira, não vou me expor, porque eu sou conhecida na cidade. Como que eu vou chegar numa delegacia e falar que eu fui agredida? Talvez a gente fale que a barreira existe para quem, né, tem menor potencial, né, dinheiro e tudo mais,
né? Mas também tem a barreira de quem tem um nome e tudo mais. Como que eu vou chegar numa delegacia? Como que essa questão de pessoa que, sei lá, tem um bem maior ou não, né? A classe social, quantos que procuram em porcentagem, tem mais ou menos pra gente ter uma ideia? Todos acabam procurando? Os estudos mostram o seguinte, a mulher independente, eu estava falando, acho que depois eu emendei outro assunto e não concluí. As mulheres independentes, elas demoram mais ou menos de 1 a 2 anos para sair do ciclo. É bastante ainda, né? Se pensar. E a que depende dele, 7, 10, 20 anos. Então, assim, ninguém tá imune de ter um relacionamento tóxico, mas a mulher que é independente, ela consegue sair mais rapidamente. Tem acesso à internet, né? Tem acesso a muita coisa. Agora, graças a Deus, essa internet, a pandemia veio assim, auxiliou muito nesse trabalho. Eu não tinha página de Instagram. Tinha aquela pessoal que a gente tem, com poucos seguidores e tal. Quando veio a pandemia, falei, gente, eu comecei a fuçar mais na internet e tal, trabalhando normal, mas você tem mais tempo em casa, você não se desloca e tal. E aí comecei a ver, não sei nem... porque como eu já estava percebendo aquela coisa de violência doméstica, eu comecei a olhar temas, páginas assim, e aí eu via muito assim, o juiz não ouve a gente, a palavra da vítima não importa, e não sei o quê. Eu falava, como que eu faço, né? Fiquei pensando, como eu chego nessas mulheres para orientar, né? Sem perder a minha imparcialidade, obviamente, né? Tem mulheres que a gente sai da audiência com processo nas costas, porque fala, eu menti, não sei o quê. A senhora mentiu? A senhora tá mentindo agora ou mentiu lá na delegacia? Não, eu fiquei com raiva dele. Eu falei, então a senhora vai sair daqui, a senhora vai ser processada. A senhora sai ciente disso, porque não tá certo. Olha cada desdobramento que tem, né, doutora? Nossa, não é só o fato em si. Não, a gente tem que ser justo. O homem também não pode ser vítima, né? Então, aí eu comecei, voltando pra internet, eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma página pública, né? Aí alguém falou, faz uma pública, deixa, vai postando as coisas. Aí eu fui fazendo post, fui orientando, fui fazendo vídeo. E, nossa, de repente você tava com 20 mil seguidores. Você fala, caramba, um tema que as pessoas, elas procuram assim, sabe, assim, desesperadamente. E foi muito legal. Aí eu faço live, agora tô meio cansada. Mas, assim, já fiz bastante. Agora, de vez em quando, eu faço uma ou outra. E é muito gostoso. É muito gostoso você sentir que está sendo útil, né? De orientar. E é excelente. Eu tô informação, adorando. Né, doutora? Informação é tudo. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores,
impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. E quando a gente fala dessa questão das redes sociais, né, doutor, a própria internet, o acesso fácil às informações, claro que tudo isso vem para o bem e vem para o mal também, né? Quando é usado dessa forma positiva, acaba aproximando, né? Nesse caso, uma pessoa, né, através que representa o judiciário, das vítimas. E não é só aquela questão da mão companheira, da amiga, da conselheira, mas é simplesmente você transmitir uma sensação de confiança, para que as pessoas possam confiar realmente que a justiça vai ser feita diante daquilo. Porque muitas mulheres, isso a gente já ouviu em outras reportagens, né? Você tá apanhando, por que você não denuncia? Por que... Não confio. Né? Eu sei que não vai adiantar nada, porque eu vou chegar lá, não vai acontecer nada, eu vou pedir a medida. É só um papel. Isso não vai ser resolvido. Quem garante que o agressor vai respeitar? Eu acho que são mitos, falando, né, doutora? Então, importantíssimo o que você está falando, porque assim, no meu trabalho eu falo, vou orientando e falo. Quando for fazer o BO, explica tudo direito, porque o juiz não pode conhecer ninguém. Então, você vai ler o processo. Então, você tem que narrar direito, né? E isso é muito interessante, né? E elas vão... Isso aqui tira um pouco a nossa atenção, eu sou meio ativa, tinha que pôr uma cortina para não tirar aí. Então, assim, esse trabalho é muito difícil. Por que aí elas falam assim, mas o Poder Judiciário é machista. Eu já ouvi histórias assim, absurdas de juiz maltratar, do delegado maltratar, de não sei o quê. Então, assim, eu respondo por mim, né? E eu falo, gente, não é assim, eu tenho muitos amigos que fazem esse trabalho legal. Isso não tira a nossa imparcialidade, porque tem um monte de pedidos que eu não dou. Eu acho que é um exagero o que ela está falando, não vejo necessidade, né? Mas assim, ao mesmo... E outra, lembrei do que você falou. Não vai dar nada, o papel não vai segurar ele. 98% dos réus de violência doméstica não tem passagem por outros crimes. Então, eles não são marginais. Eles são o bom funcionário, o bom amigo, que às vezes você fala assim, não acredito que aquele cara bateu na mulher, não acredito que aquele cara gritou com a mulher desse jeito. Então, quando vem a protetiva, ele retroage, entendeu? Que ele fala, vou ficar mal visto. Dá uma segurada, né? Dá sim, por isso que eu falo, peçam, porque ele é machista, ele não é marginal. Ele acaba, assim, virando autor de um delito por conta de que ele vai cometer um crime. Mas ele não é. Ele é o machista da sociedade. E aí as estatísticas apontam, as mulheres vítimas de feminicídio não tinham protetiva. Ou seja, a protetiva segura sim. É claro que nós estamos lidando com o humano. Então, se o cara for realmente transtornado, um papel, ninguém segura, ele vai para cima. Mas a gente tem que ver os índices, né? As estatísticas mostram. Então, a medida protetiva na Lei Maria da Penha, ela funciona. Eu acho que assim, é a melhor parte da lei, porque é onde eu consigo segurar o agressor por mais ou menos 3-4 meses. A pena é baixa, entendeu? A lesão corporal começa com 3 meses de detenção, ou seja, detenção eu não posso deixar ele no regime fechado. Tem que ser no semiaberto, mas na protetiva ele fica. Então, é maravilhoso. A protetiva é maravilhosa. Aí você fala assim, tem um monte de homem falando, ela é louca, essa mulher, prende todo mundo. Não é essa a questão. A prisão serve para apaziguar, sabe? Para tirar aquele olho do furacão. Então, teve até um caso de um advogado aqui que, brigando, eu mandei prender, ele conseguiu um HC, foi expedido contramandado, aí ele descumpriu a protetiva de novo e mandei prender, ele ficou preso. Aí na audiência, ele, não, porque eu já tô condenado e não sei o quê. Eu falei, não é assim. Aí eu expliquei. Não é nada disso. O senhor foi preso para acalmar os ânimos. Talvez o senhor tivesse feito uma bobagem se não tivesse ficado preso. Porque
a paixão é tão louca, a paixão e o ódio, elas estão tão juntas que são pessoas de bem, como eu falei, não tem processo, não tem crime nas costas, mas vai e agride. E agride numa proporção, eu falo, a violência ela vai progredindo. É um xingo, é um tapa, daqui a pouco mete a mão no rosto e puxa o cabelo e chuta. Então vai progredindo até que nós chegamos, nesse caso da Aline, que o moço, ele trabalhava na Embraer, nem nada, ficha limpa, num dia de briga, enforcou a moça e ainda colocou o enforca-gato na frente da criança de 3 anos. O júri foi pesadíssimo. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que 1 minuto na sua vida não faz, né? Momento, não dá nem para falar que é um momento de bobeira, né, Cristiano? E nesse caso, né, Kleber, a gente entrevistou a mãe no dia de uma das audiências, acho que no dia do júri mesmo, e a gente começou a perceber em volta de um caso como esse, né, como que a família fica, né? Os filhos, destruído. A mãe da moça, até a mãe do próprio autor, porque a família toda, isso vai repercutindo São em todo mundo. De bem, né? Uma situação daí a mãe, a gente conversando com a mãe, mas você fala assim, agora não tem mais o que fazer, Exato. Né? Já aconteceu. Na audiência eu falo para ele assim, o senhor vai ser solto, por exemplo, já está 4 meses preso, não volte, não se aproxime dela. Você tem que pensar no filho. Amanhã, daqui a pouco, cada um está com um relacionamento e o filho está ali no meio. Vocês vão se arrepender horrores. E aí eu tento. Você sabe que dentro desse jeito meio psicólogo na audiência, assim, eu tô com o apoio do Fernando Cury. Ele vai me ajudar a gente ter uma vara de violência doméstica aqui, né? Tomara que eu consiga ficar nela, né? E nós vamos trazer também isso para ajudar, e é ele que está me apoiando, uma casa de abrigo que a gente não tem aqui. Tem uma série que está super famosa, uma Made, não sei se vocês já ouviram falar, fala sobre violência doméstica. E nessa série tem uma casa de abrigo que é assim, apaixonante, assim, porque elas vão com os filhos, você tem uma estrutura para né, N pessoas. Tem até, assim, um brechó com roupinha para elas, porque elas saem sem roupa, às vezes fugida de casa, né? E você vai resgatando a autoestima dessa mulher. Então, nós vamos conseguir trazer isso para o Botucatu. Arruma trabalho, né? Dá um jeito de inserir num trabalho. Sem política reinserindo pública... aos poucos, né? Sem política pública, a lei não é nada. E a gente não acaba com esse ciclo. É importante. A gente está conversando com a doutora Cristina Escher, que é juíza de direito da 2ª Vara aqui de Botucatu, falando sobre esse tema bastante importante, no caso da violência doméstica, né? Batendo um papo, falando sobre muitos assuntos, esses casos do dia a dia realmente que tem crescido e acredito que nesse momento de pandemia também, né, doutor? Que todo mundo ficou meio maluco, todo mundo pego de surpresa, né? Que não é aquela coisa que a gente estava preparado, do dia pra noite, acaba tudo, né? Vamos mudar a rotina. A senhora tem percebido que nesse momento, nesse período também, os nervos ficaram ainda mais acalorados? No começo da pandemia, a gente teve uma subnotificação. Não chegava protetiva. Você fala, não é possível. Não é possível. Todo mundo dentro de casa. E a gente foi percebendo que ele dentro de casa não deixava ela pedir socorro. Daí veio um projeto que a gente chama de sinal vermelho, que tem no país todo. Aí eu fui atrás do Sim Comércio, a Fátima Baldini me ajudou, fomos nas farmácias, não sei o quê. E a gente fez, né, esse projeto, que é nacional, de que ela pode chegar e pedir socorro, ou com um sinal, ou com um X pequenininho que seja. Tem até uma foto no Instagram. Minha com foto X, é essa, né? então. Por quê? Porque a gente falou... Ela pode chegar em qualquer lugar. Depois eu falei com o Pardini, vamos estender para qualquer comércio e tal, né? E agora até os cartórios podem receber a denúncia e você chama a polícia e a vítima está lá. Então a gente foi atrás disso, mas você sabe que assim, eu não tive feedback aqui. Engraçado, tem outro projeto que o Semensat foi essencial, foi incansável, que é o SOS Mulher, que é uma parceria com o Poder Judiciário e a Instituição Polícia Militar. Nossa, aí ele mandou dentro das minhas protetivas, então assim, uma parceria, né? Na protetiva, até hoje eu coloco, que tem o app SOS Mulher, que só quem tem protetiva pode cadastrar.
que é como se fosse um botão de pânico. Tá. Então você aperta, já vai a localização para a polícia militar, mas a gente não teve um caso disso. Aí você fala, meu Deus, o que acontece? Então elas vão, acionam e aí não pedem mais nada, sabe? Recentemente em São Manuel, a gente até divulgou aqui no Estação Notícia, uma mulher acionou porque tem um aplicativo. Tem o aplicativo. Né, e a Guarda Civil foi até o Isso. local, atendeu e conseguiu porque ela já estava sendo Aí, ó. vítima de agressão. Aqui Deu não super tiver, ó, certo. que legal. Foi legal. Bem próximo da gente, São Manuel, nossa cidade vizinha. Maravilhoso. Né? E a senhora citou até esse caso, né, de uma das brigas desses casos que a senhora atendeu, que até a vizinha acionou a polícia. E a gente sempre ouviu falar, claro, né, guardadas as proporções, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, doutora? Qual é a orientação para que vizinhos, pessoas próximas, possam de fato realmente se envolver e contribuir para evitar que um xingo, uma primeira agressão não se transforme realmente numa tragédia, para que se acabe também com esse medo, né, de que as pessoas falam, não, eles que se resolvam, não adianta a gente se meter, a gente não tem nada a ver com isso, para realmente uma forma de orientação e conscientização de todos nós. Na verdade, assim, um terceiro só pode chamar a polícia se realmente observar que... eu com esse microfone. Se realmente observar que está havendo uma agressão, né? Porque... mas a gente nunca sabe, se está vizinho, está ouvindo, né? Se ouve barulho e tal, você pode chamar a polícia. A polícia vai lá ver o que está acontecendo, né? Isso aí você pode evitar. Agora, quando tá só na ameaça, por exemplo, a vizinha vem e fala, ele tá me ameaçando, não sei o quê, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é orientar, vai na polícia, pede a protetiva, tá? Porque a vizinha não pode ir na delegacia e falar, a minha vizinha está sendo ameaçada, eu quero que ela tenha protetiva. Não é possível. Só a própria vítima pode, né? Fazer esse trabalho para se proteger. Então, o vizinho orienta. Mas, no caso de uma briga que você está ouvindo, que está ficando mais forte, que a gente percebe, né? Começa a ouvir barulho, você percebe quando alguém está apanhando. Sim. Aí sim, a orientação é chamar a polícia vai até o local. Porque me parece, né, pelos relatos que a senhora traz pra gente, dessa experiência do dia a dia de trabalho, a linha é muito tênue, né? Entre apenas entre aspas, claro, né? Não que seja simples, mas entre a fase do xingamento, daquela agressão psicológica pra tragédia, nossa, é um pulo, né? É verdade. Parece que é de uma hora para outra que isso possa acontecer. Então, por isso que é importante, eu acredito, que essa orientação e a própria conscientização, informação das próprias vítimas, né? Para quem já está sofrendo com algum tipo de caso como esse, para que se antecipe. Porque você fala, não, hoje ele não tá num dia bom, tá estressado, a gente brigou, é só um xingo, deixa pra lá, não sei o que, não aconteceu nada demais. Parece que não é bem assim, né, doutor? Não, você sabe que isso me trouxe a lembrança, uma audiência que o casal estava brigando e a vizinha chamou a polícia. Aí na audiência, foi lá, prendeu, porque ele tá, na hora ela fala, ele tá me batendo, tá com medo, aí recolhem ele. Na audiência ela falava assim, não sei por que a vizinha chamou a polícia. Essa tá intrometida, né? Aí eu, a senhora nem imagina? Não, a gente tava só discutindo, assim, normal, briga de casal. Aí você fica imaginando, você acha que é uma vizinha, briga de casal normal, vai chamar a polícia? Claro que a vizinha ficou com medo, ficou apavorada para chamar a polícia, pensando nela. Mas depois que as coisas se acalmam, é isso que eu falo. Aí ele vem, pede perdão. Isso, nossa, eu tenho amigas no meu meio, entendeu? Que é assim. Não, esse final de semana eu pensei demais em você. Por quê? Porque ele me humilhou, porque isso, porque aquilo. Não, agora deu. Aí eu falo, tá. Aí passa um tempo. Ele melhorou, a gente tá fazendo terapia. Eu acho assim, fique em paz, né? É o que eu falo. Cada um tem seu momento. Não adianta a gente falar, não acredito que você fez isso. Não adianta. Você só vai conseguir que ela se sinta pior. Então, o que eu falo? Fique em paz. Você quer minha opinião? Ele não vai mudar. Mas você tem o direito de tentar, né? Então, eu tô aqui, você precisando, eu tô aqui para te orientar. Mas assim, aí passa um mês, realmente, e assim vai, gente. É engraçado, você não vê uma mudança. Eu nunca vi, nesses casos de protetiva, realmente o homem, tirando esse do tempo de despertar, que realmente você vê. Mas assim, por que no tempo de despertar você vê uma mudança? Porque eles vão obrigados. Porque o homem machista, ele não vai pedir ajuda
sem ser obrigado. Então, se você tem uma decisão judicial que fala que você tem que ir, ele vai. Não, ela mandou, eu tô indo, não sei o quê. Mas chegando lá, as coisas dão resultado. É muito interessante isso. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta, recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, a doutora Cristina Escher, juíza de direito da 2ª Vara de Botucatu. Estamos falando sobre questões, casos, ações, tudo que envolve um problema da violência doméstica, né, que tem aumentado, tem ganhado repercussão, casos notórios. Doutora Cristina já passou alguns exemplos, passando informações, conscientização e detalhes importantes de um projeto que vem sendo trabalhado aqui em Botucatu, até para dar uma garantia realmente para todas essas vítimas, a reinserção no mercado de trabalho, a retomada de vida e principalmente levar de volta a dignidade, né? Muitas mulheres que perderam nesse meio do caminho, muitas vezes até o motivo de viver, né, doutora? A gente pode dizer assim, porque foram humilhadas, né? Tiraram delas aquilo que elas têm de melhor, que é a confiança em si própria, e muitas vezes esse trabalho já tem um resultado muito positivo das mulheres acreditando nelas mesmas, né? Capazes de retomar a família, o caminho do trabalho e tirando aquela dependência financeira e psicológica muitas vezes do ex-companheiro agressor. Como é que isso pode evoluir ainda mais? A senhora falou e tocou num ponto muito importante. É preciso ter uma união de forças muito grande para que esse resultado seja positivo. O que mais pode ser inserido em um projeto tão importante como esse para que tenhamos cada vez mais resultados positivos? E fazendo um elo também com a pergunta do Kleber, a gente falou desse trabalho imediato. Aconteceu esse trabalho, aconteceu uma agressão, e a justiça vai lá, faz um trabalho com o agressor, com a vítima, dá aquela assistência. E eu fiquei pensando onde foi criado esse agressor, né? Dessa evolução, porque ele pode também ter sido vítima de agressão, ele pode ter problema com droga, problema com bebida, ele pode ter visto muita agressão e essa cultura veio acontecendo na vida dele, e ele vendo isso como uma coisa que fosse normal, entre aspas. E como que a doutora vê também, dentro dessa pergunta do Kleber, falando o que mais pode ser feito, na questão educacional, por exemplo, numa escola, qual que é a importância que a juíza vê de ter realmente um trabalho lá embaixo, com a criança, com o adolescente, um trabalho de mídia, a gente já deixa até à disposição aqui, para a gente sempre estar passando mensagens
sobre esse assunto. Como que a doutora vê o que mais pode ser feito, mas também na parte educacional e de conscientização? Você sabe que, com certeza, é o que você falou, o agressor, ele vem, com toda certeza, de um lar que houve agressão, né? E ele reproduz, é isso que é interessante, né? De vez de pensar, fazer de outra forma, isso não acontece. Na grande maioria das vezes, ele reproduz aquilo que lhe é familiar, né? Então, ele cresceu num lar abusivo e ele vai fazer isso com a mulher. A mulher, muitas vezes, também veio de um lugar que ela via agressão, então, para ela é natural. E esses filhos, vai uma cadeia, os filhos continuam nisso. Então, assim, como eu falei, a lei sem políticas públicas não adianta nada. Eu tenho uma amiga que mora em Rosana, a X, ela tem uma página muito interessante, que é Justiça para Elas, foi vítima de um promotor de justiça, que ela até hoje tenta puni-lo de alguma forma, né? Até agora é complicado, porque é uma autoridade, mas daí a gente vê que pode vir de qualquer lugar, né? Ela fala que lá em Primavera, que é um distrito de Rosana, nem delegado tem. As pessoas procuram ela, porque ela está nesse trabalho de conscientização e ela vai atrás do Poder Judiciário lá. Então, assim, uma cidade sem estrutura, as vítimas padecem ainda mais. Quando eu cheguei aqui e comecei a ver toda essa problemática, eu já me deparei com uma cidade muito bem assessorada, no sentido de acolher a mulher. A gente tem o Centro de Referência da Mulher, né? O Pardini é muito bom, né? Eu tô vendo ali que ele vai vir quarta-feira, deixe meu abraço para ele, que eu sou fã dele. E então já tem esse centro que acolhe a mulher, acolhe os filhos, né? Isso é importante. Mas sempre a gente pode fazer mais, como eu falei, né? Desse projeto que o Pardini me ajudou. Agora o Fernando Cury me ajudando a trazer a casa de abrigo, a especialização da vara de violência doméstica, isso é importante, né? Porque assim, o que eu penso, a lei fala que os tribunais podem instalar varas híbridas, que tem competência para o crime e para divórcio, revisional de alimentos, visita das crianças. Então, seria maravilhoso você numa audiência que eu vejo, não faça isso, pense no seu filho, pense no seu quê. Eu já decidi ali, você vai pagar tanto, você vai visitar assim assado. Isso, entendeu? Você consegue acalmar os ânimos, por quê? Começa a brigar, por que dá violência? Ela não deixa ver meu filho. Aí ele fala, não, ela fala, não, mas eu não posso. Ele chega aqui e faz baixaria. Aí eu faço porque a casa é minha, a gente não dividiu. Então você vê que tá tudo no meio. E aí ele fala, daqui a pouco ela põe outro homem aí dentro e a casa é minha. Então vai dando uma irritação nas partes. Eu acho que isso ia acalmar muito. Então, assim, sempre a gente pode evoluir. Na escola, sensacional. Eu acho que aqui tem OAB vai à escola, alguma coisa assim. É que parou, a gente recebeu o Nuno aqui, parou dessa questão da pandemia. Uma judiação, mas agora, quem sabe, ano que vem, né, a gente começa a voltar à normalidade. É super importante. Na escola, você descobre onde há a agressão. O Semensat está fazendo um trabalho muito legal com as crianças. Eu sou fã dele, ia citar exatamente e do Talamonte, eles são sensacionais, né? Então, interessantíssimo, porque a criança começa a ver, e tem que vir dela, a criança começa a ver a polícia de outra forma, porque até então, o que ela vê? A polícia entrando e algemando o pai dela. É o inimigo do meu papai, né? Sim, que a gente já ouviu falar isso de criança também. E aí, por isso que os traficantes sobem, porque ele olha e fala, para que eu vou estudar? O traficante está ali com carrão, com mulherada no pé, porque tem de tudo nessa vida. Então, você perde a criança. Sim. Então, esse trabalho é muito importante. Tudo que vem com a criança, eu falo, um pouco antes da pandemia, eu já estava observando que os réus estudam muito pouco. Entendeu? Você estudou até que série? Quinta? Sexta? Parei. Então, você vai vendo que você está perdendo os jovens. Eles estão parando de estudar e estão indo para o crime. Então, nosso país é muito jogado nisso. Eu acho que é até de propósito, politicamente falando, né? Porque o povo que não pensa não exige, né? Então, ignorante, você dá um Bolsa Família, beleza, ganhei o voto dele, que se dane. Essa é a verdade. Então, é muito circunstancial, né, doutora? Não existe realmente esse planejamento e o projeto de políticas públicas. Você não vê, eles não querem saber. E aqui no interior, então eu estou muito feliz de ter mudado para o interior, porque você consegue. Então eu penso, você consegue ver a diferença quando você quer fazer alguma coisa. Então, o que eu pensava?
Deus me colocou num lugar de destaque. Eu sou ouvida, entendeu? Tudo que eu peço, as pessoas abrem a porta para mim. Então, vamos usar para trazer benefício para as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz aqui por isso, porque tem uma estrutura aqui, o executivo é muito bom, o poder legislativo também, eu estou vendo, assim, eles se mexem, a gente vê resultado, né? Botucatu é uma cidade abençoada. Portas abertas, né? O Cris até falou dessa questão da conscientização nas escolas, junto às crianças, que são os adultos de amanhã, né? Exatamente. E a senhora falou, trouxe, né, essa lembrança importante, que eu ia falar também, inclusive, dessa própria escolinha da PM, que é um projeto importante do Semensat e do Coronel, que veio, que ele implantou em Avaré. Exato. E nessa volta, nesse retorno para Botucatu, ele fez questão de trazer. Temos também mais 2 brilhantes trabalhos, do PROERD, da própria Polícia Militar e do Patrulha da Paz da Guarda Civil Municipal, que é essa questão de cidadania, de civismo, do respeito realmente, que a gente deixou de ter isso. Deixou, né? Eu, pelo total. menos quando criança, a gente via a polícia, tinha aquela questão, uma vez por semana no colégio, antes de entrar na aula, parava, tocava o hino nacional, tinha tudo isso, a gente sabia o que era o valor à bandeira, da pátria, a cidadania e o civismo mesmo. Alguns valores que a gente foi perdendo e que a gente vê que a criançada hoje que não tem mais nada. A polícia é a primeira barreira. Se você não respeita a polícia, esquece. Não respeita mais ninguém. Mais ninguém. E vai chegar na gente. Ah, não, sou juíza. Vai chegar em você. Eles não respeitam nada. E isso progride. Quem é você? Que não sei o que. Eles respeitam a polícia. Você vê cada vídeo. Você fala, meu... Então, assim... Quando eu faço audiência de custódia, nessa pandemia, teve uma situação de uma praça, um cara começou a incitar, eu não vou ficar, a gente vai ficar aqui sim, quem que vai me proibir? Ninguém vai me proibir, eu não vou usar máscara, sabe aquelas coisas assim? Aí prenderam tal, aí vem, né? Ah, não, tem que soltar primário. Eu falei, mas eu não vou soltar. Não vou soltar, porque eu acho assim, absurdo a polícia ter atuado e chegar lá, você que está atrás da mesa, não foi nada assim tão grave. Não foi? Se tiver um vídeo para ver, você muda de opinião. Pois é. No calor dos acontecimentos, o cara cuspiu na cara do policial. Tenha dó, né? Vai ficar preso sim, pelo menos um pouco. O crime, a pena é baixa? Mas ali ele vai ficar alguns dias. Sim, senhor. Nós tivemos até aquela discussão, não tão antiga, né? Ela é muito mais recente, né? Em relação... Foi até uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar dessa questão da ocupação das praças. Isso. Que os jovens estão indo, consumindo bebida, fazendo festa. Tudo bem. Poucos dias depois nós recebemos aqui o Marcelo Emílio, que é o secretário municipal de segurança. Sim. Falamos sobre isso. E eu já tinha conversado, porque antes, até para falar que existiria essa audiência pública, nós batemos o martelo aqui, falamos muita coisa, e eu sempre sou dessa opinião, doutora. Polícia não tem que ser pai e mãe de ninguém. Não é a polícia que tem que educar o filho de ninguém. É igual a escola, né? É o berço. Né? Vem de berço. É. Se a pessoa tá indo pra praça fazer algazarra, me desculpa. Eu não tô aqui longe de ser dono da razão, mas com todo o respeito, não é a polícia, não é a Guarda Civil Municipal que tem que chegar dando borrachada pra educar você, que você não tem que jogar lixo, que não tem que ficar com som alto. Claro que você chama a autoridade num primeiro momento pra coibir aqueles absurdos. Mas é exatamente isso que a senhora falou. No momento que a guarda chega, ou é recebida com garrafada, com tijolada, com cuspe, né, com hostilidade, e aí vira aquela reação em cadeia, né? Você não vai estender flor pra quem tá te jogando alguma coisa. Lógico. E é claro que você tem que responder a uma ação. Se houver abuso, pois aí você pune. Só que depois vem aquela baboseira que a gente já escutou várias vezes, que existe em alguns casos, e não tô falando aqui de Botucatu, várias vezes que a gente viu, mas é muito mais cômodo depois falar, houve abuso de poder, houve isso, porque na verdade quando aconteceu o primeiro fato, tudo tranquilo, normal, né? Porque parece que você tá proibindo a diversão. E desde quando isso é uma diversão? Exato. Você transformar a frente da casa das outras pessoas em banheiro público, em um lixo a céu aberto. O Cris até falou, no dia seguinte as crianças, né, Cris, vão brincar na praça, vão pisar num caco de vidro da garrafa que ficou lá. Lixo, Então eu acho que a gente confunde um pouco as coisas em querer transferir responsabilidade, em achar que as autoridades... Né? Em achar que as autoridades, os servidores, o poder público, de uma forma geral, tem que passar a mão na cabeça e ser pai e mãe de todo mundo. Né? Já mudou um pouco de figura isso. O berço vem de casa, educação, tudo. A gente sai de casa para buscar o conhecimento. Mas a educação
Mas é o que eu te falo. Dentro de casa. A polícia tem que ser respeitada. Eu não admito isso. Se tiver algum abuso, eu mando para a corregedoria. Teve 2 casos aqui que eu mandei. Porque assim, é o que eu falo. Fui lá no batalhão, falei, olha, eu admiro demais vocês. Trabalho com portas abertas para policial militar e policial civil. Mas, se cair no meu colo alguma coisa de abuso, não tenham dúvida que eu vou mandar apurar. Porque eu não posso, né? Eu tenho que aplicar a lei. Não tem jeito. Eu acho que tem que ter respeito, mas se houver arbitrariedade, tem que ser. Claro. Mas assim, a polícia tem medo de agir. Isso tá no país inteiro. É só direito para os criminosos, todos. Eles têm direito à audiência de custódia. Para que serve? Ele não vai falar do mérito para mim, eu só pergunto assim, a qualificação, o senhor apanhou? Ah, apanhei, o senhor consegue identificar quem é que agrediu o senhor? Ah, não. Então, só serve para isso. Alguém busca a vítima e fala isso? Ah, a senhora apanhou dele? Ah, tá muito invertido esse nosso país, sabe? É muito complicado. Trabalhar no crime é muito difícil. Muito difícil. Porque depois que tudo aconteceu, nossa, todos os direitos para o preso. Não estou falando que eles não têm que ter direito. Tem. Eu acho que, por exemplo, tá na penitenciária, não pode ser agredido. Não pode. O cara já está preso. Você não tem que ir lá e falar, vou fazer justiça. Não, para isso tem a justiça. Você gosta ou não, aí é problema seu. Se a pena é alta ou não, não é problema. Vou fazer o quê? Tá no legislativo, eu tenho que aplicar. Mas você não pode permitir, porque você se nivela ele. Então, é uma linha muito tênue disso, de você estar do lado do bem e amanhã você virar marginal porque você permitiu que o cara foi torturado na penitenciária. Isso não dá para permitir também. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com. Vocês sabiam que a Fibranet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 MB, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet Com. Anote aí o telefone, 3811-0800. Repetindo para você, 3811-0800. Fibranet Com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977.
Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. É importante termos sempre na nossa frente quais são os nossos direitos, mas caminhando com isso, e bem junto mesmo, os nossos deveres principalmente, né? Isso faz parte também do nosso dia a dia. Até antes da gente chamar o intervalo, doutor, no primeiro bloco da nossa entrevista, eu falei que recentemente a gente recebeu aqui também o Dr. Lourenço Talamonte, que falou dessa nova estrutura da delegacia, um espaço próprio para receber essas vítimas, né, de violência doméstica. O que isso influencia, encoraja e principalmente traz realmente aquilo que poderia estar faltando para a mulher ter o seu lugar realmente para passar todas essas informações necessárias. Olha, aqui o Talamonte de novo, né? O outro parceiro tá de parabéns, porque ele só ajuda. Desde que eu cheguei aqui, a DDM estava num lugar, já foi para um imóvel e ele já conseguiu um melhor. Acho que, salvo engano, ele me falou que vai ter até brinquedoteca para a criança ficar brincando enquanto a mãe tá relatando o que ouve, que dela nem ouve, né? O que a mãe tá falando. Então, é um jeito que a gente tem de se doar mesmo. O Talamonte nem precisava fazer isso, mas ele é sensacional, né? Tudo que eu peço, ele fala, é isso mesmo, doutora, vamos em frente, vamos não sei o quê. Ele é maravilhoso, então tá colocando essa estrutura que é importante. Por quê? A vítima, ela já chega na delegacia arrebentada, às vezes fisicamente, né? Muitas vezes, porque ela só procura a delegacia a hora que vem no físico, né? Tá. Mas está destruída na alma. Então, assim, você tendo uma estrutura, um lugar melhor, né? Você já está horrorosa, tá mal. Você chega num lugar lixo, você se sente pior ainda, aí você acaba desistindo. Ah, nem vou embora. Então, isso faz a diferença, né? Pessoas dedicadas ao trabalho. A doutora Ana Paula é uma excelente delegada de polícia, entendeu? Então, assim, logo que eu cheguei, começou um monte de gente a reclamar dela, não sei o que. Eu falava, antes da gente reclamar, a gente tem que ver a estrutura do lugar, né? De funcionário, porque também não é fácil jogar o delegado lá, não, você tem que ter paciência. É um dia a dia muito difícil, porque ela vê a vítima N vezes, a senhora de novo aqui. Então tá te falando, meu Deus, né? Mas é o dia a dia dela. Então, assim, é uma situação difícil, mas a delegacia tem que ser acolhedora, né? E o Talamonte, junto com a doutora Ana Paula, estão conseguindo fazer isso aqui na cidade. Agora a gente está tentando colocar uma psicóloga lá. Tinha uma mocinha lá, só que era voluntária, então estava estudando e fazendo, acho que o pós lá, e fazendo testes lá, né? Só que voluntário, tudo acaba. E não dá pra você exigir que a pessoa vá lá. Ela tá indo, né, doando o seu tempo. E foi uma dessas coisas que eu levei pro Fernando Cury também, da gente conseguir uma verba, porque ele tem verba pra região, é nisso que eu tô atrás, para colocar alguém paga por essa verba lá na delegacia, porque daí é um trabalho dela, tá recebendo para isso, né? E a gente vai ter a certeza de que ela tá fixa lá. Para quê? Para acolher, dar orientações, né? Assim, mesmo que de uma forma muito rápida, mas já é diferente você chegar no lugar. Mesmo quando você vai numa consulta médica, o médico nem olha na tua cara, você fala, meu Deus, né? Muito diferente quando você vai com um médico, né, que é humano, acolhedor e tal. É diferente, faz toda a diferença. Então, a gente quer também fazer... Tinha feito lá um convênio com os advogados, não deu muito certo lá, não entendi muito bem o que aconteceu. Porque é importante também essa orientação jurídica, que me parece que tem no Centro de Referência da Mulher. Então, assim, a estrutura faz diferença, viu? Legal. Cristiano Alves, mais alguma pergunta para a doutora Cristina, até para a gente poder liberá-la também, porque hoje já tem um compromisso nobre. Eu acho só que a gente tem que destacar a maneira dinâmica que a doutora está atuando, né? Acho que veio a se unir com pessoas preocupadas e não só fazendo o seu dever de ofício, que é julgar os casos, mas preocupada com o ser humano, com as pessoas envolvidas e ampliar o trabalho. Então a gente tem que destacar. E a gente aqui, quando está aqui atuando todo dia aqui na parte de comunicação, a gente percebe quando vem uma autoridade, uma pessoa que está realmente preocupada em fazer algo a mais. Então a gente percebeu logo, até que a gente pediu, conversou com o Talamonte, fala com a doutora para ela vir aqui e tal, né? Então a gente usa os caminhos para poder trazer e falar, vamos entrevistar a doutora porque vale a pena. Então somente parabenizar realmente, né?
E porque a senhora tem agora daqui em diante desse horário aqui, tem um compromisso, né? Tem um compromisso. Aniversário da minha filha linda, Maria Eduarda, 14 anos, uma benção na minha vida. Agora é com ela, eu vou ficar com ela. Bacana. É isso, doutora Cristina, a gente queria agradecer demais, né? Primeiro pela senhora ter aceito esse nosso convite, tá vindo aqui trazendo informações importantes, né? Um assunto extremamente polêmico, delicado, que algumas pessoas têm receio de tocar realmente na ferida, mas é importante. Quanto mais informação e conscientização, melhor a gente vai conseguir chegar nos resultados que todos nós queremos. É importante bate-papo com uma pessoa que está no dia a dia desse trabalho, com experiência, com conteúdo e principalmente com credibilidade para poder falar sobre um assunto tão espinhoso e que a cada dia, infelizmente, a gente vê que cresce o número de agressões, né? Vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica. E acima de tudo, como o Cris falou, parabenizá-la pelo trabalho, né? E por esse resultado todo desse projeto, né, de inclusão das mulheres, de capacitação, qualificação, tomara que ganhe cada dia mais corpo. Amém. Né? Outros vai órgãos, ganhar. Outras instituições se unam realmente para fazer a diferença num projeto magnífico como esse. Parabéns, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui com a gente no estúdio do Estação Notícia. E claro, a gente deixa sempre os microfones à disposição e o site do 14 News, caso haja o interesse e a possibilidade de fazermos uma parceria até para ampliar essas informações, com vídeos explicativos, educativos, orientativos de todas essas partes envolvidas, a gente está à disposição aqui, doutora. E quando a gente está aqui ao vivo, tem chat ao vivo, as perguntas? tem. Ó, teve aqui Pessoal uma manda colocação, ó, a pergunta? Milene Moreira colocou aqui, ó, parabéns pelo tema abordado, sou promotora legal popular de Botucatu, turma de 2018, infelizmente é muito frequente os casos de violência doméstica. A Milene mandou um recado aqui pra gente, né? E mais pessoas mandaram. Essa né? interação eu adoro. Depois a porque eu tô doutora acostumada vai, com live, né? depois a doutora vai entrar aqui depois e responder as pessoas, né, dá doutora? pra Depois a fazer gente vai isso? passar o link aí pra doutora responder e entrar em contato. E obrigado pela Milene, uma das que mandou aqui um comentário aqui pra gente. Obrigado, viu? Você sabe que é interessante, a gente podia fazer um dia já me convidando, aquelas assim, né? Para abrir perguntas, Claro. então, porque a informação é legal. E vem umas perguntas que você fala assim, você está perguntando isso, a maioria não sabe. É verdade. Você tem que ter tem que ter advogado para ir na delegacia, você pode fazer o BO via internet, e tudo pode agora, né? Então, são informações, assim, essenciais, viu? Doutora, a gente está à disposição. O dia Tá que a bom. senhora tiver um espaço nessa concorrida agenda de trabalho, a gente fica à disposição, até Tá com bom. certa antecedência também. A gente Começa conversa. a divulgar para poder realmente que as pessoas mandem as suas perguntas. A gente cria também um Isso chat é bem exclusivo para isso, para a gente poder Tá fazer bom. todas essas orientações. Eu agradeço o espaço, viu? Porque é importante a gente divulgar, né, o trabalho aí. E se socorram do Poder Judiciário, nós estamos lá para ouvir a vítima, né? Não desistam e estamos nesse trabalho de despertar aí, vai continuar, né? Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.